vou focar no que realmente é importante para vocês levarem para a prova. E vamos começar sobre a síndrome metabólica. Sei que esse slide é conhecido de vocês, mas agora a gente vai focar no que é realmente essencial. O primeiro ponto é vocês saberem caracterizar a síndrome metabólica, que ela vai ser um conjunto de fatores, não é um único fator, são um conjunto de fatores que aumentam o risco cardiovascular. Tanto que quando a gente vai lá para a parte fisiopatológica, tem vários fatores que são envolvidos, cerca assim de 9 fatores que são envolvidos na fisiopatologia. Então, são um conjunto de fatores que vão levar a esse aumento do risco cardiovascular e também um aumento do risco do paciente desenvolver diabetes mellitus. Outra forma de ser conhecida, além de síndrome metabólica, é a síndrome X e síndrome da resistência à insulina. E o que é que vocês não podem esquecer? Ela é caracterizada por 5 coisas. E para mim ter o diagnóstico, eu preciso ter pelo menos 3 dessas 5 características. E quais são essas características? Obesidade central, centrípeta, que é o aumento da circunferência abdominal, a hiperglicemia, baixos níveis de HDL, hipertrigliceridemia e hipertensão. E quando a gente fala sobre os fatores de risco, vocês vão perceber que os próprios critérios fazem parte desse fator de risco, como a dislipidemia, que vai estar ali relacionada ao aumento do triglicerídeo e à diminuição do HDL, a hipertensão, que é uma característica para o diagnóstico, além de grande quantidade de gordura abdominal, que é o aumento da circunferência abdominal. Então, entre os fatores de risco, caso forem cobrados em alguma prova com questão aberta, vocês já sabem que 3 dos critérios são fatores de risco. Além disso, se eu tenho um aumento da minha circunferência abdominal da gordura, eu vou ter, em algum momento ali, uma ausência de atividade física. O paciente não vai ser um paciente sedentário, raramente ele vai estar praticando alguma atividade física. Além disso, vocês levem também para a prova de vocês que um dos fatores de risco pode ser genético. E esse fator genético pode ser monogênico ou poligênico. E aí, para a etiologia da palavra, gênico é o gene, mono, único, poli, vários. Então, a partir daí, vocês já conseguem destrinchar um pouco mais. Além da apneia obstrutiva do sono e também uma doença hepática gordurosa não alcoólica. Por que doença hepática gordurosa não alcoólica? Porque eu tenho uma dislipidemia. E essa dislipidemia vai levar ao acúmulo de gordura no fígado, que é uma doença hepática gordurosa de origem não alcoólica, que é de origem dislipidêmica. Para fazer o diagnóstico, nós precisamos dos critérios. E aí nós temos três critérios diferentes de acordo da onde eles são. Da OMS, da Federação Internacional de Dislipidemias, o NCEPT e a ATP3. Qual é o mais comum? O NCEPT. Qual é o mais diferente? A OMS. E a Federação de Diabetes, ela é pouco utilizada. E lembrem que não existem critérios brasileiros. A questão sempre vai dizer para você qual o critério que deve ser levado em consideração. Para a partir daí, você avaliar quais são as medidas que ele está dando ali para fazer a questão. E quais são as pegadinhas mais comuns que eles vão colocar na prova para vocês? Por exemplo, dislipidemia. Como dislipidemia, a gente vai lembrar do LDL, HDL e triglicerídeos. Só que para mim ter como critério, são apenas 2. Fala, Isaac. Coisa importante, pessoal, que Elô trouxe aí para vocês. Isso é questão de prova. Como eu sempre falo, isso não pode deixar passar. Os padrões de cintura da circunferência abdominal, tanto de homem quanto mulher, certo? Vai cair na prova. O perfil glicêmico para determinar uma síndrome metabólica, como você vê ali, glicemia de jejum acima de 7,10, certo? E no da OMS, a hemoglobina glicada, que é aquele exame de sangue relacionado à glicemia,
que vai mostrar para a gente o mapa glicêmico daquele paciente nos últimos 2 a 3 meses. Qual a referência de tolerância dessa HbA1c, que é a hemoglobina glicada? A tolerância é até 5,7. 5,6 na verdade. Maior que isso, já se fecha o diagnóstico de diabetes. Certo? Vocês viram ali que também tem um teste do TOTG. Esse teste também é utilizado para o diagnóstico da diabetes, né? Alguém sabe aqui como é o teste TOTG? Pode abrir o microfone e falar, sei, não sei. Não sei. Eu sei. Fala, Ju. Você faz em jejum, um teste de glicemia em jejum, e depois você vai para uma clínica e toma um líquidozinho, e 2 horas depois, assim, ele tem 75 gramas de carboidrato. Aí 2 horas depois você vê a glicose de novo para saber a curva glicêmica. Ó, tá quase lá. Na verdade, é a análise realmente da curva glicêmica. Então a gente vai precisar coletar 3 amostras de sangue, né? Uma em jejum, você acertou. A outra 60 minutos depois. E a última 120 minutos depois, após a ingesta de 75 gramas de glicose. Tá? De glicose. Ou seja, de açúcares. Tranquilo? Então isso que Elô falou, isso que eu reforcei aqui agora, é o tipo de questão que cai na prova. Tranquilo? E só para curiosidade de vocês, alguns preceptores gostam de me perguntar, se é glicose, então vai ser doce. Não é um doce, é um meio amargo e não tem um gosto muito bom. Alguns pacientes podem até vomitar após a ingestão. Mas, voltando para cá, nós temos esses critérios. Como abordado, a gente vai avaliar a circunferência abdominal na federação no INSEPT. Já a OMS, ela é a única que vai levar em consideração o IMC. Nenhuma outra das classificações vão levar em consideração o IMC, e se o paciente tem um IMC maior que 30, ele já entra como um dos critérios de acordo com a OMS. E a OMS não leva em consideração a medida da circunferência abdominal. Ela leva em consideração a razão entre a medida da cintura e a medida do quadril. Então, em mulheres, se eu tenho uma circunferência abdominal, de acordo com o INSEPT, maior que 88, já é considerado como um critério positivo para síndrome metabólica. E em homens, maior que 102. A federação, como vocês já sabem, vai variar de acordo com o sexo e com a etnia. E o que é que nós devemos lembrar dos sul-americanos? Homem, até 90 centímetros da circunferência abdominal, acima disso, igual ou acima de 90 já é considerado como critério, e em mulheres, até 80 ou acima disso. A OMS vai levar em consideração a relação cintura-quadril, e em mulheres, quando essa razão é igual ou maior que 0,85, e em homens, igual ou maior que 0 centímetros, tá? Em relação ao perfil glicêmico, Isaac já iniciou abordando aí, mas no INSEPT vamos levar em consideração 110 de glicemia em jejum, ou o paciente já está fazendo tratamento de diabetes. Já na federação e na OMS, vai levar em consideração apenas 100 na glicemia em jejum, ou o paciente está fazendo tratamento. E lembra, reforçando novamente, a OMS diferentona, ela também vai levar em consideração HbA1c e o teste de tolerância oral à glicose, que pode ser uma pegadinha quando ela está relacionada às outras. Ele vai colocar, de acordo com o INSEPT T3, o paciente apresenta um HbA1c 5,8, tem uma mulher tem uma circunferência abdominal de 95, todos os outros critérios estão certinhos, mas o único errado que vai estar ali vai ser HbA1c, porque ela só é considerada como critério de acordo com a OMS. Já em relação à pressão arterial, nós vamos ter um consenso na INSEPT TP3 e na federação, que é acima de 130 por 85, ou o paciente já está fazendo tratamento para hipertensão. E a OMS leva em consideração a classificação mais geral de 140 por 90, ou também em tratamento. Quando a gente vai para o tratamento, ou quando a gente vai para o perfil lipídico, aí eu vou dividir, porque lembra dos 5 critérios: obesidade centrípeta, glicemia em jejum
glicemia em jejum alta, uma hipertensão, HDL baixo e o triglicerídeo alto. Se o triglicerídeo vai ser igual em todas essas classificações, se ele estiver acima de 150, ou o paciente já faz tratamento para dislipidemia, o critério está positivo. Agora, se eu tenho um HDL na NCEPT e na federação em homens menor do que 40 e em mulheres menor do que 50, é considerado positivo. E já de acordo com a OMS, ele vai levar em consideração homens menor que 35 e mulheres menor do que 40. E só um adendo que a OMS ela também vai ser a única que vai levar em consideração abaixo da albumina. Se eu tiver uma albumina menor do que 30, também é considerado como critério. Mas a única que vai levar em consideração. Outras pegadinhas que podem cair na prova de vocês e vocês devem ficar atentos. Ele pode colocar o ácido úrico como critério e ele não é considerado critério. Ou o paciente tem uma esteatose hepática já. Também não é como critério, é bastante comum cair em prova como pegadinha. Outro paciente, o ácido úrico, ele vai atrapalhar o balanço no organismo da gordura. Isso vai fazer com que os níveis de triglicerídeo se aumentem e tenha um acúmulo no fígado, causando a esteatose hepática. De forma geral, é isso que o ácido úrico ele vai fazer. E aí vai gerar gota e tudo mais. Fora isso, nós podemos partir agora para a fisiopatologia. Gente, não precisa lembrar disso. O que é que de principal vocês precisam lembrar da fisiopatologia? Precisam lembrar. Lembra dos critérios: dislipidemia e diabetes. Hiperglicemia, desculpa. Se eu tenho uma hiperglicemia e se eu tenho uma dislipidemia, eu vou ter alteração no metabolismo dos ácidos graxos e eu vou ter uma resistência à insulina. Vocês podem perceber que a maioria dos fatores da fisiopatologia vão estar relacionados a isso. Por exemplo, o acúmulo dos ácidos graxos livres circulantes é relacionado à dislipidemia. A fosforilação em serina dos substratos receptores INR da insulina vai estar relacionada à resistência insulínica. Fala, Vitória. Oi, Lu, só uma dúvida. Eu tinha visto o termo dislipidemia aterogênica. Isso seria o que, ser aterogênica? Que vai facilitar a formação de placas de ateroma, principalmente o LDL. Tá certo. Obrigada, Lu. Nada. O acúmulo de lipídios nos músculos e no fígado vai estar relacionado ao quê? Às dislipidemias. A alteração na secreção de hormônios pelos adipócitos, dislipidemia. O estado inflamatório sistêmico, relacionado a quê? A dislipidemia, que vai aumentar o estado inflamatório geral, que vai causar essa alteração. O estado protrombótico, eu vou também ter uma alteração relacionada à dislipidemia e à resistência insulínica que vai levar ao estado protrombótico. E quando eu tenho quando eu lembro do estado protrombótico, eu já lembro junto com ele da disfunção endotelial. Eu tenho uma disfunção do endotélio por causa que eu tenho uma menor produção do óxido nítrico. E lembra, o óxido nítrico, ele vai ser estimulado pela insulina. Hipertensão arterial já é um fator e um critério para diagnóstico. E o aumento da síntese de VLDL, que também está relacionado à dislipidemia. Então, vocês podem ver, nós temos vários fatores relacionados à fisiopatologia e todos eles vão circular em cima da dislipidemia e da hiperglicemia, que é a resistência à insulina. Em relação às manifestações clínicas, uma dica para vocês: o que é que vai estar relacionado ao diabetes? Polidipsia, poliúria e acantose nigricans. A acantose nigricans, ela é
o mais clássico de resistência à insulina que você vai encontrar no paciente. A polidipsia é um sintoma de diabetes que vai estar relacionada à resistência à insulina e a poliúria também. O paciente pode apresentar também alterações menstruais, cefaleia, cansaço. Esse cansaço lembra que é pelo aumento de peso, que vai estar ali relacionado aos fatores pró-inflamatórios, que vai exacerbar a crise de asmas. E também tem os acrocórdons, que podem estar presentes e vão estar relacionados a pólipos intestinais. E aí nós vamos ter as complicações. Quais são as principais complicações que vocês devem levar? As metabólicas, que aí vai estar relacionado à resistência à insulina. O pâncreas ele vai estar cansando e aí ele vai diminuir a produção da insulina. Em relação ao cardiovascular, vai estar relacionado às dislipidemias, que aí vai causar uma placa de ateroma, vai causar todo aquele estado no vaso inflamatório, que pode gerar uma DALP, que é uma doença arterial periférica obstrutiva, ou um infarto, ou um AVC, que vão ser as principais causas de morte. Pode ser reumatológicas, porque eu tenho o aumento do ácido úrico, e ele vai estar relacionado, porque ele pode formar gota, e também nos reumatológicos eu tenho a osteoartrite, que vai estar relacionada ao aumento de peso, com aumento de peso nessa articulação, e o estado inflamatório, que vai causar a inflamação. As pulmonares, o aumento dos adipócitos, eles vão gerar uma inflamação do tipo 2, que pode exacerbar a asma, e também relacionar a apneia do sono, porque eu tenho um aumento do peso, vai causar uma obstrução na via aérea superior, e fazendo com que o paciente não consiga, o ar não consiga entrar direito no paciente, e aí ele não vai conseguir relaxar a musculatura, e aí vai aumentar a pressão na região cervical. Oncológicas, o aumento das adipocinas vão gerar um estado inflamatório. A insulina também pode gerar um estado inflamatório, por causa que ela vai aumentar a proliferação de células. E quais são as principais complicações oncológicas? Câncer de intestino, ovário, mama e endométrio. Em relação às gastrointestinais, o paciente pode ter uma doença do refluxo pelo aumento da pressão intraabdominal por causa da obesidade, e também pode apresentar um câncer aumentado de etiologia gastrointestinal. Só um detalhe que é muito comum cair em prova é em relação ao câncer de próstata. O câncer de próstata, novamente, não está relacionado à síndrome metabólica. Nós podemos ter também complicações reprodutivas e também renais, por causa da nefropatia da obesidade e a nefropatia diabética. E relembrando, nefropatia diabética é a principal causa de diálise no mundo. Em relação ao tratamento, nós vamos ter o tratamento não medicamentoso, que vai gerar em torno do quê? Do MEV, mudança no estilo de vida. A alimentação, a atividade física, vão ser a base disso, vão ser a base do tratamento não medicamentoso. Já a farmacoterapia, vocês têm que saber quando é que você vai iniciar no paciente. Se eu tenho um paciente com IMC maior do que 30, ou se esse paciente tem um IMC entre 25 e 27, dependendo da referência, e tem alguma comorbidade, ou esse paciente tem o IMC entre 25 e 27 e ele já tem uma terapia dietética, faz atividade física, mas eu não estou tendo um controle dessa síndrome metabólica. Aí eu vou começar um tratamento para obesidade nele. E aí nós também vamos ter cirurgias, que assim, é a cirurgia bariátrica, que eu vou indicar para o paciente que tem um IMC grave maior do que 40 ou um IMC maior que 35 com comorbidade. O tratamento ele vai se basear principalmente em estatinas para dislipidemia, também em fibrados, caso eu tenha
um triglicerídeo muito alto. Na hipertensão arterial, vai tratar com os medicamentos, com os antihipertensivos e mudanças no estilo de vida. O estado protrombótico, aspirina em doses baixas, que seria o AS em dose baixa. E o estado pró-inflamatório, estatina, porque lembra, o que leva ao estado pró-inflamatório? O aumento a dislipidemia. Se a estatina ela vai tratar a dislipidemia, então, de forma, ela também vai tratar esse estado pró-inflamatório. E aí, para o tratamento farmacológico da obesidade, nós podemos utilizar a sibutramina, o topiramato, o orlistat, a lirgotina, que é a saxenta, e também a bupropiona com a naltrexona. E agora, sobre fome e saciedade, o que é que vocês precisam levar e não esquecer para a prova? Vocês devem lembrar daquela historinha de ontem. Estômago vazio vai estimular quem? Estimula a grelina. A grelina, ela vai fazer o quê? Vai lá no hipotálamo, estimula o neuropeptídeo Y, a orexina e a hipocretina, que vai fazer o estímulo da fome. O paciente vai lá, come. Quando eu como, acontece o quê? A distensão do meu estômago. Se quando o meu estômago está vazio, aumento da grelina, quando eu tenho uma distensão, eu tenho uma diminuição dessa grelina. A diminuição da grelina vai estimular a liberação do GLP-1, que vai dizer, eu estou digerindo alimento. Eu não preciso mais ter fome. Esse GLP-1 vai fazer essa sinalização, que vai liberar a CCK, que é a colcistectonina, a insulina, a leptina, que vão lá no cérebro e vão ativar a PONC e o CART, que é a via anorexígena. Mais importante que vocês precisam lembrar e levar para a prova é esse roteirinho aqui. Fome, estômago vazio, grelina. Grelina ativada vai no cérebro. Lá no hipotálamo. Chegou no hipotálamo, diz, estou com fome. O hipotálamo vai liberar quem? Neuropeptídeo Y, orexina e hipocretina. Essa hipocretina vai aumentar a sinalização da fome, o paciente vai lá e come. Depois que ele come, eu tenho a distensão do estômago. Se eu tenho a distensão do estômago, eu tenho a diminuição da grelina. A diminuição da grelina vai estimular o GLP-1, que vai dizer, estou digerindo, não preciso mais ficar com fome. Vai ter a liberação da CCK, da insulina e da leptina, que volta lá no cérebro e estimulam a PONC e o CART, que é a via anorexígena. Pronto, o que vocês precisam lembrar é isso. Lembra que as áreas do baixo medial do hipotálamo vão estar relacionadas ao centro da saciedade e já a vasto lateral ao centro da fome. E isso é o mais importante que vocês precisam levar para a prova. Isaac, tu entra com uma revisãozinha da 4. A 4 é comigo, né? Metabolismo dos lipídios. Desculpa, eu vou mudar a apresentação aqui. Senhora, isso é 3, 4 e 5. 1 e 2. Mandei para vocês, pessoal, um texto simples lá no grupo, falando sobre ácido úrico e sua relação com a síndrome metabólica, tá? Um texto bem sucinto, o que de fato vocês precisam entender, se ainda ficou com alguma dúvida relacionada à questão de quanto o ácido úrico influencia nas repercussões no paciente relacionados à síndrome metabólica, tá? Vocês vão ver que é bem interessante. E o paciente que tem um risco aumentado, uma obesidade já centrípeta, como a Heloísa está falando, ele vai ter 90% desses pacientes vão ter também um aumento desse ácido úrico, tá? Tá lá no grupo, é negócio de, assim, não dá nem um minuto o tempo de leitura do material que eu acabei de mandar para vocês lá, tá certo?
Igual estava falando aqui, estava falando sozinho com o microfone desligado. Mas, metabolismo dos lipídios. O que é que vocês devem lembrar? Dos representantes, as que são as gorduras, as ceras, os óleos e os compostos relacionados a esses elementos. Das suas características, que são hidrofóbicos, quer dizer que não tem afinidade em água, eles têm baixa solubilidade em água. Se ele não é solúvel em água, ele vai ser solúvel em quê? Em solvente orgânico, que aí vai ser o éter e o cloroformo. A forma dos lipídios vai ser em forma de micelas e eles vão ser armazenados em forma de gotículas lipídicas que vão ser revestidas por proteínas perilipinas. E como vocês sabem muito bem, essas perilipinas vão ser importantes lá na frente. Lembra das funções principais: reserva de energia, proteção, isolante térmico, fazer parte da estrutura da membrana celular, vai agir na síntese de vitaminas e de hormônios, com cofatores enzimáticos, mensageiros intracelulares, transportadores de elétrons, pigmentos fotossensíveis e chaperonas, além de agentes emulsificantes. Já que a gente está falando desses agentes emulsificantes, a gente vai conversar lá na frente como é que isso vai acontecer. Classificação. Lembra que podem ser divididos em ácidos graxos, que são as formas mais simples encontradas no corpo, que a partir deles, e a partir dos ácidos graxos oxidados, que vamos ter a formação de energia. E os ácidos graxos vão ser os precursores da síntese dos lipídios mais compostos. A sua classificação vai depender do comprimento da cadeia do carbono. Pode ser cadeia curta, entre 2 a 4 carbonos, cadeia média, entre 6 a 12, cadeia longa, entre 12 a 20, mas pode chegar até 35. Mas o mais comum é entre 14 e 20 átomos, os encontrados no nosso corpo. E o que é um ácido graxo? É uma cadeia de hidrocarboneto, uma cadeia de carbono, com uma carboxila terminal. Essa carboxila terminal vai ser a parte polar e a cadeia carbônica a parte apolar dessa molécula. Lembra que eles podem ser ácidos graxos saturados quando não tem uma ligação dupla ou ácidos graxos insaturados quando tem essa ligação dupla. Essa ligação dupla pode ser única ou mais de uma. Quando tem uma ligação, eles são considerados monoinsaturados. Quando tem mais de uma, poliinsaturados. Já os fosfolipídios, eles vão ser derivados. Só para complementar, vamos falar sobre os triglicerídeos rapidinho. Os triglicerídeos vai ser a união de 3 ácidos graxos com um glicerol. Ele vai ser a principal forma de armazenamento da energia, onde vai ter ali uma concentração maior da energia na forma de triglicerídeos, que é o triglicerol, e o excesso na dieta tanto de lipídios, quanto de glicose, quanto de proteína, vai ser transformado em triacilglicerol para ser armazenado. Por isso que nós vamos ver alguns receptores em todas essas vias. Nós temos os fosfolipídios, que vão ser derivados do ácido fosfatídico, que é um diacilglicerol com um fosfato. E ele é o principal componente da membrana celular, e ele vai ser nomeado de acordo com o grupo funcional do fosfato. O que é importante dos fosfolipídios? Ele vai agir como agente tensoativo lá no pulmão. O que é que isso quer dizer? Ele vai diminuir a tensão entre as áreas da superfície alveolar, principalmente naquelas pequenas áreas, impedindo que o pulmão colabe. E o surfactante pulmonar, ele é rico em fosfatase. Vou chegar lá ainda, mas eu vou explicar assim. E o que é mais importante em relação aos fosfolipídios? São as fosfolipases, que são as enzimas que vão quebrar as ligações específicas dos fosfolipídios. Eu tenho a fosfolipase A1 e A2, que vão remover
vão remover os grupos ácido-graxos do primeiro e segundo carbono por um processo de remodelação e degradação dos fosfolipídios, que vai gerar a liberação do ácido araquidônico, que vai ser importante lá na frente. A fosfolipase C, ela vai liberar o diacilglicerol e o disfosfato de inositol, que eles vai ser importante sinalizador celular. Lembra, fosfolipase A1, A2, vai fazer um processo de remodelação e degradação dos fosfolipídios, que vai gerar o ácido araquidônico. Fosfolipase C vai liberar potentes sinalizadores intracelulares, e a fosfolipase D, ele vai gerar o ácido fosfatídico. Em relação aos esfigmolipídios, vão ser derivados da ceramina, que ela vai ser formada por uma esterificação de um ácido graxo mais um grupo amino, esfignosina, e eles vão estar localizados na substância branca do sistema nervoso central, e eles vão ter uma grande variabilidade. Já os esteróis, eles vão ser os lipídios que vão ser encontrados a partir do sistema de anéis fundidos, bem característicos, com um grupo hidroxila ou sério no seu terceiro carbono. E qual é o principal representante? O colesterol. O colesterol ele vai ser o mais abundante no nosso corpo e ele vai ajudar na fluidez da membrana. E também ele vai ser o precursor da síntese de hormônios esteroides, de vitamina D e de ácidos biliares. E aí, os esteroides eles vão ser classificados de acordo com a quantidade de carbonos. E aí, eles podem ser colesterol, ácidos biliares, progesterona e esteroides adenocorticais, androgênicos e estrogênicos. Além disso, nós temos os eicosanoides, que eles vão funcionar como moléculas sinalizadoras de curto alcance e de curto prazo. E eles podem ser as prostaglandinas, o tramboxano e leucotrienos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a absorção dos lipídios. Começando, quando o paciente ingere a quantidade de gordura na dieta, vai para o estômago, do estômago, fala Vitória. Elô, tu poderia repetir esses eicosanoides, por favor? Desculpa que eu acabei perdendo o finalzinho aí. Os eicosanoides, eles são moléculas que vão agir na sinalização de curto alcance e curto prazo. E os representantes são as prostaglandinas, o tramboxano e os leucotrienos. Mais importante para se lembrar isso. Obrigada, viu, Elô? Nada. Vamos lá, absorção dos lipídios. A pessoa vai lá, come, vai para o estômago, do estômago vai para o intestino delgado. Quando chega no intestino delgado, essas gorduras elas vão ser emulsificadas pelos sais biliares. Depois que elas são emulsificadas, elas vão formar micelas. Aí as lipases intestinais, principalmente de origem pancreática, vão lá e vão degradar os triacilgliceróis, formando ácido graxo e glicerol. Esses triacilgliceróis vão se juntar com o colesterol e apolipoproteínas e vão formar os quilomicrons. Esses quilomicrons, eles vão migrar para o nosso sistema linfático, depois para a corrente sanguínea e vão para os tecidos, especialmente para o fígado. Quando ele é transportado, ele vai ser e chega no tecido, ele vai ser ativado pela polipoproteína 2 e uma lipoproteína lipase que vai liberar o ácido graxo e glicerol. Esse ácido graxo vai entrar nos adipócitos ou nos miócitos e vão ser oxidados como fonte de energia ou vão ser reesterificados para armazenamento. E aí, como é que vai acontecer esse transporte? Eu tenho a formação do quilomicron. Lembra que esse quilomicron vai ter apolipoproteínas, colesterol e os triglicerol. Também vai ter fosfolipídios ali na membrana, mas aí é um detalhe. Para que isso ocorra, eu vou ter
Eu vou precisar, na verdade, de algumas lipoproteínas. E quem são essas lipoproteínas? São o LDL, HDL e VLDL. O VLDL quer dizer, entre aspas, muita baixa densidade. O que quero dizer com isso? Eu tenho uma maior quantidade de lipídios e menor quantidade de proteínas. Eles vão entregar os triglicerídeos aos tecidos. O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, onde eu vou ter um pouco mais de proteína do que o VLDL, mas eu ainda tenho uma alta quantidade de lipídio. E ele vai entregar os lipídios, principalmente o colesterol, aos tecidos. Já o HDL, ela é uma lipoproteína de alta densidade. Então, quer dizer que eu tenho muita proteína e baixa quantidade de lipídios. E ela vai fazer o recolhimento dos lipídios dos tecidos para trazer de volta para o fígado. E como é que tudo isso ocorre? Esse quilomicron, lembra, ele tem as apolipoproteínas na sua estrutura, que elas vão ser ativadas de acordo com o tecido específico, mas quando elas são ativadas, vão ativar a lipase, que vai lá e vai hidrolisar os triglicerídeos para que ocorra a absorção nos miócitos, no tecido adiposo e nas glândulas mamárias. Depois que isso ocorre, vai sobrar o resto do quilomicron. O remanescente desse quilomicron, ele vai se juntar com o colesterol e vai lá para o fígado. Quando ele chega no fígado, ele vai ser catabolizado e vai ser levado para os tecidos novamente. E quem é que vai levar esses triglicerídeos, esse colesterol? O VLDL. Então, o VLDL vai sair do fígado e vai para os vasos. Quando chega no vaso, a primeira substância que ele vai deixar vai ser os triglicerídeos. E quando ele deixa os triglicerídeos nos tecidos, o VLDL se torna LDL e carrega apenas colesterol. Esse colesterol vai ser levado pelo LDL para os tecidos que são necessários e vai voltar para o fígado. E quem faz esse transporte de volta para o fígado é o HDL, que é um transportador reverso do colesterol. Quando esse HDL recolhe do tecido e leva de volta para o fígado, quando chega lá, vai ser catabolizado novamente para formar sais biliares, para que ocorra esse ciclo novamente, ou vai ser eliminado nas fezes. E aí, nós temos a mobilização dos triglicerídeos, que vai ser dependente da adrenalina ou do glucagon, que vai ativar um receptor que é dependente de proteína G, vai liberar essa proteína G, que vai percorrer a membrana e ativar a adenilciclase. Essa adenilciclase vai pegar o ATP e transformar em AMPC cíclico. Esse AMP cíclico, ele vai ativar a CPK. Essa CPK vai ativar a lipase sensível ao hormônio e vai lá nas perilipinas, que vão estar na superfície da gotícula de lipídio, lá no adipócito, fazer com que ela se torne mais permeável, para que ocorra a liberação dos ácidos graxos. Quando essa perilipina ela é ativada pela CPK, ela vai também ativar a CGI. A CGI, ela vai ativar a lipase de triglicerídeo, que é a ATGL. Essa lipase de triglicerídeo vai pegar um triacilglicerol e transformar em diacilglicerol, liberando um ácido graxo. Vê aqui na imagem, tem 3 perninhas, foi quebrada pela lipase de triglicerídeo, se transformou em diacilglicerol, liberando um ácido graxo. E ficou só 2 perninhas aqui na molécula. A lipase sensível a hormônios vai atuar aqui nesse momento agora, pegando o diacilglicerol e quebrando ele, formando monoacilglicerol e liberando mais um lipídio, um ácido graxo, desculpa. Então, vê aí. Agora nós temos 3 ácidos graxos
e temos a glicina. A MGL vai pegar esses monoácidos gliceróis e vai levar para o citosol os ácidos graxos e também vai ter a liberação do glicerol. Esse ácido graxo vai entrar na corrente sanguínea, vai se ligar com a albumina sérica e vai para os tecidos. Quando ele chega no tecido, eu vou ter um transportador específico de ácido graxo e vai tirar da corrente sanguínea, vai jogar no tecido para que ocorra a beta-oxidação para formar energia. Deu para entender? Essa parte? Tranquilo? Posso para a próxima? Tranquilo, Elô. E o que é que vai acontecer com esse glicerol que foi liberado? Esse glicerol, ele vai ser mais ou menos ali 5% de energia e ele vai sofrer fosforilações ou oxidações para ser utilizado. A primeira etapa vai ser uma fosforilação, que vai formar um composto, que é o L-glicerol 3-fosfato, não precisa decorar, mas lembra que o glicerol sofre a fosforilação, vai ser quebrado, e ele pode ser utilizado nessa primeira etapa para uma síntese de novos fosfolipídios ou para a formação de triglicerídeos. Quando isso não ocorre, ele vai ser oxidado. Nessa oxidação, ele vai gerar um outro composto, que é o acetoacetona, fosfato, não precisa decorar, só tem noção que vai ser formado um novo composto, que vai ser intermediário na via glicolítica. Diz mais. Elô, o que acontece com o glicerol, essa etapa acontece onde? É no citosol, é em qual local? Citosol. Ok, obrigada. E quando isso não ocorre, quando ele é oxidado e não vai para uma via intermediária da via glicolítica, ele vai ser convertido em outra molécula, também não precisa decorar, que vai para a via glicolítica para formar energia. Então, nas duas últimas etapas, ele vai para a via glicolítica. E aí nós temos o ciclo da carnitina. O que é que você precisa levar daqui? Que eu preciso da carnitina para que o ácido graxo que está lá no citosol vá para dentro da mitocôndria e seja utilizado e que seja oxidado para formar energia. E para isso ocorrer, eu tenho enzimas, que o próprio nome já diz, carnitina acetiltransferase. Por que acetiltransferase? Porque para o ácido graxo ser oxidado, ele tem que estar na forma de acil-CoA-graxo. De toda essa primeira imagem aqui, o que você precisa levar é que para o ácido graxo ser oxidado, ele tem que estar na forma de acil-CoA-graxo. E para me fazer isso, eu tenho que ter uma adição de uma coenzima A para formar o acetil-CoA-graxo. Leva isso. Depois que eu tenho o acetil-CoA-graxo, ele precisa entrar na mitocôndria para que ocorra a sua oxidação. E quem vai fazer isso? A carnitina. Lá na membrana, eu vou ter receptores específicos e a enzima carnitina acetil transferase 1 e 2. A 1 vai pegar o acil-CoA-graxo, tirar a coenzima A e adicionar uma carnitina para que ela consiga entrar. E a 2 vai pegar e tirar essa carnitina e voltar com a coenzima A, para que seja oxidado e forme energia. Deu para entender? Então, Sim. A beta-oxidação. O que é que você precisa levar da beta-oxidação? Que ela vai ocorrer em 4 etapas. A primeira etapa é de oxidação, onde eu tenho uma oxidação entre o carbono alfa e o carbono beta, que vai formar uma ligação dupla. A segunda etapa é a hidratação, onde eu tenho a hidratação dessa ligação dupla, que vai ter essa hidratação da ligação dupla. A terceira etapa é uma desidrogenação
do beta-hidroxil-CoA, onde eu vou ter a fragmentação lá na quarta etapa de 2 carbonos, onde eu vou formar o acetil-CoA e um remanescente ali, que é o minosil-CoA, que vai voltar para esse ciclo de beta-oxidação para ser quebrado novamente e formar acetil-CoA. O que eu preciso levar? 4 etapas. Oxidação. Nessa oxidação, eu tenho uma formação da ligação dupla. A segunda etapa é a de hidratação. Depois que eu tenho essa hidratação, eu sofro uma nova oxidação para formar acetil-CoA, por uma clivagem, que é a quarta etapa. Se eu tenho um composto com 14 carbonos, ele vai me trazer, no total, 7 acetil-CoA. Sempre vai ser a metade da quantidade de carbono. Entrou na beta-oxidação, ele pode ter 20, ele só vai formar 10 acetil-CoA. Sempre vai ser a metade. E aí, nós temos também os corpos cetônicos, que vão se formar a partir do acetil-CoA lá nos hepatócitos. E para isso eu vou precisar, e para me formar um corpo cetônico, eu vou precisar de 2 acetil-CoA, que primeiramente vão gerar acetato, que a partir do acetato é que ele vai gerar a acetona, que não tem função, ou gerar a beta-hidroxibutirato, que vai para os tecidos como coração, músculo, esqueleto, rim e cérebro para ser utilizado. Em relação à síntese de ácidos graxos, lembra, para mim ter a síntese de ácido graxo, eu tenho que ter o manolil-CoA. Como é que eu consigo? Eu consigo a partir de uma carboxilação irreversível do acetil-CoA. Quem vai fazer isso? A enzima acetil-CoA carboxilase. Então, vocês podem perceber que os nomes eles vão se completando. Se você lembra qual é a função, o nome já vai lhe dar uma guia do que acontece da enzima. E como é que isso vai acontecer? A biotina carboxilase, que vai ser uma parte da acetil-carboxilase, acetil-CoA carboxilase, vai pegar a carboxila da biotina, vai carboxilar a biotina. Essa biotina carboxilada vai percorrer a membrana pela proteína carreadora de membrana, até quando ele chega na transcarboxilase, que vai ser formado o manolil-CoA. Isso tudo vai utilizar um ATP. E, por fim, a síntese de ácidos graxos, que também vai ter 4 etapas. Eu vou ter a condensação do manolil-CoA em acetil-CoA, eliminando o CO2. Depois que eu tenho essa condensação da acetil-CoA depois que eu... Volta, rebobina. Na síntese, 4 etapas. Primeira etapa, condensação do manolil-CoA com acetil-CoA, que vai eliminar CO2. Eu vou unir o manolil-CoA com o acetil-CoA para eliminar CO2. Depois que isso ocorre, eu vou ter uma redução do grupo beta-cetônico para um álcool. Aí ocorre a terceira etapa. Lá na beta-oxidação, eu não tenho hidratação. Aqui eu vou ter uma desidratação. Uma forma de vocês lembrarem. Na primeira etapa lá da beta-oxidação, é o quê? Não é uma não é uma oxidação que ocorre. Aqui eu vou ter uma condensação. Primeira etapa, condensação. Segunda etapa, redução. A terceira etapa vai ser a desidratação. E essa desidratação vai formar uma ligação dupla. Depois da formação dessa ligação dupla, eu tenho a redução dessa ligação dupla, que vai formar o ácido graxo. Deu para entender? 4 etapas
a condensação do monolil-CoA com acetil-CoA, que vai eliminar CO2. Depois disso, eu tenho uma redução do grupo beta-cetônico a um álcool. Depois disso, eu tenho uma desidratação, que vai formar uma ligação dupla. E depois eu tenho a redução dessa ligação dupla, que vai formar um ácido graxo. E, por fim, a aterosclerose, que vai estar relacionada aos processos inflamatórios entre a túnica íntima e a túnica média. Gente, só um segundinho, eu vou só beber um golinho de água. Um processo inflamatório entre a túnica íntima e a túnica média, que vai ser nas artérias de médio e grande calibre. E o que é que vai acontecer? Eu tenho um processo inflamatório naquela região que vai estar relacionado a uma disfunção do LDL, que vai fazer com que eu tenha um aumento de citocinas inflamatórias que vão mobilizar monócitos. Esses monócitos vão entrar na túnica íntima e vão se diferenciar em macrófagos. Esses macrófagos, eles vão fagocitar as moléculas de LDL, que vão estar ali oxidadas, e vão se transformar em macrófagos xantomatosos, que são macrófagos com gordura, que são chamados de células espumosas. E esse processo é um processo de retroalimentação positiva, então esse processo vai estar sempre acontecendo, onde eu passo de uma estria gordurosa para uma placa fibroadiposa, porque eu tenho um aumento de fibrina, né, nesse vaso, que vai fazer com que se torne fibroadiposa, vai ser mais endurecida, e ela vai ter no seu processo ali de retroalimentação, que vai formar uma placa avançada, que ela vai ser vulnerável. E por que ela vai ser vulnerável? Porque esses fatores inflamatórios também vão liberar fatores que são angiogênicos. E esses fatores angiogênicos, eles vão promover uma proliferação de vasos sanguíneos no interior dessas placas. E esses vasos sanguíneos podem se romper, gerando aneurisma por ruptura, podem ir aumentando e causar uma oclusão por trombo, ou pode ir aumentando de uma forma tão grande que vai causar uma estenose muito crítica e o fluxo sanguíneo não vai conseguir passar por ali, causando uma isquemia no tecido. E aí nós vamos para o tratamento das dislipidemias, que vai ser o tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico. O tratamento não farmacológico vai ter associado a quê? Novamente, mudança no estilo de vida. Fuma? Fumo. Então, para de fumar. Aí você vai explicar, não, por que você fumar aumenta seu fator de risco para várias doenças, é ruim para você, e aí você vai ficar conversando ali com o paciente, explicando quanto é ruim fumar e vai estimular ele a parar. Além disso, vai estimular a fazer atividade física para conseguir perder peso. Na alimentação, vai diminuir a ingestão de ácidos graxos insaturados e também vai estimular ele a comer mais fibras. Já o tratamento farmacológico vai visar diminuir o LDL, principalmente pelas estatinas, e vão ser amplamente aí utilizadas e disponibilizadas pelo SUS. Nós também temos as resinas, ezetimibe e inibidores da PCSK9, que são pouco utilizados, mas podem ser citados, mas o principal é as estatinas, que vão ser utilizadas. Se eu quero diminuir o triglicerídeo, eu vou utilizar fibrato. E se eu quero aumentar o HDL, eu posso usar o ácido nicotínico ali, porque ele vai inibir a lipólise. Em relação ao metabolismo dos lipídios, é isso.
Agora vamos conversar aqui sobre um pouquinho sobre os erros inatos. Deu para compreender direitinho? Posso partir para o próximo? Pode ser, Elô. Vamos lá. Erros inatos no metabolismo. E o que são esses erros inatos do metabolismo? Vão ser distúrbios de origem genética que vão corresponder a algum defeito enzimático que vai causar uma interrupção em uma via metabólica. E como é que isso ocorre? Geralmente no nosso corpo é prometido um metabólito A, que uma enzima, um cofator ou uma vitamina vai transformar esse metabólito A em metabólito B. Mas, nos erros inatos do metabolismo, eu tenho erros nessas enzimas ou nesses cofatores. Então, eu não tenho a transformação adequada do metabólito A em metabólito B. Isso vai gerar o quê? Tanto acúmulo de substâncias não metabolizadas, como a deficiência de um metabólito essencial, que seria o metabólito B. Além disso, eu posso ter a formação, um desvio da via normal desse metabólito A, que vai formar um metabólito C, que ele vai ser anormal e vai ser tóxico. E eles podem ser classificados em 3 categorias. A categoria 1 são alterações que vão envolver apenas um único sistema ou apenas um único órgão. E a categoria 2, que aí vão envolver vias metabólicas comuns que vão agredir vários órgãos. E essa categoria 2 ainda pode ser dividida em 3 grupos. O grupo 1, que são distúrbios relacionados à síntese ou o catabolismo de moléculas complexas. Grupo 2, erros inatos do metabolismo intermediário, que vão culminar em uma intoxicação aguda ou crônica. Ou grupo 3, que são deficiência na produção ou na utilização de energia. Então, trazendo para essa imagenzinha que eu tenho para vocês, o grupo 1 vai ser relacionado ao metabólito A. O grupo 2 vai ser relacionado à síntese do metabólito anormal, que vai ser tóxico. E o grupo 3 vai ser relacionado a uma deficiência na produção de energia. Fixem essa imagem aqui essa imagem de baixo para vocês. Bota o metabólito A como 1, metabólito C aqui, que está no meio, como 2, e metabólito B como 3. É uma forma de vocês memorizarem visualmente e levarem para a prova. Em relação às manifestações clínicas, podem ser neurológicas, que são as principais, que aí vai ter a irritabilidade, a letargia, pode levar a coma, convulsões, atraso no desenvolvimento, uma neuropatia periférica, uma hipotonia, uma miopatia, até a mesma uma manifestação neuropsiquiátrica ou uma ataxia ou uma distonia. Neurológica são as principais. Quais são as segundas complicações, as segundas manifestações clínicas mais comuns? As gastrointestinais, que aí o paciente pode apresentar vômito, perda de peso, icterícia colestática, insuficiência hepática, ou uma manifestação organomegálica. Além disso, nós temos outras manifestações clínicas que são menos comuns, mas podem estar presentes, como odores atípicos, que serão típicos de certas patologias. E quais são esses odores principais que vocês devem lembrar? Se eu tenho excesso de carnitina, a minha urina vai ter cheiro de peixe. Se eu tenho uma leucinose, a urina vai ter um cheiro de xarope de bolo, um cheiro de açúcar queimado. Se eu tenho a fenilcetonúria, eu vou ter um cheiro de urina de rato. Essas são as principais.
E quando é que eu devo suspeitar que o paciente tem um erro inato do metabolismo? Porque não é uma coisa muito comum de se acontecer. Então, eu vou suspeitar quando eu tenho algum histórico familiar que é positivo, quando os pais da criança são da mesma família, se eu tenho abortos repetitivos, um atraso no desenvolvimento, vômitos recorrentes, são as principais. E em relação aos achados laboratoriais, eu posso ter um distúrbio ácido-base, que vai ser a principal característica de uma acidose metabólica. Posso ter uma um aumento da amônia, uma hipoglicemia, uma cetoacidose, uma cetonúria. O paciente pode ter um aumento do ácido lático. Você faz uma gaso ou pede um exame de laboratório e o ácido lático está lá em cima. O paciente tem alguma disfunção hepática sem nenhuma causa de anatomia ou clínica sugestiva, você já investigou de tudo, não tem nada, aí você pensa, poxa, pode ser um erro inato. Pode também estar relacionado a um distúrbio hematológico em relação às coagulopatias e também uma doença renal. E quais são as principais patologias? Aí nós vamos ter as acidemias ou aciduras orgânicas, que vão estar relacionados a uma desordem no catabolismo dos aminoácidos de cadeia ramificada. E quais são as principais? A leucinose, que é aquela da urina com cheiro de bolo. Posso ter uma acidemia relacionada à amônia. Posso ter também quadros clínicos de letargia, hipotonia, vômitos e convulsões. E ainda o paciente pode evoluir para um quadro de encefalopatia. Temos também os distúrbios do ciclo da ureia, que vão estar relacionados a um quadro também de letargia, irritabilidade, vômitos, aminoacidopatias. E aí o paciente também vai apresentar esse quadro mais de febre, vômito, diminuição do aporte de alimentos. E posso ter doenças lisossômicas hiperoximais e tirocemia. Mas eu quero trazer para vocês aqui que dentro de tudo isso, quais são as principais que vocês devem lembrar. A fenilcetonúria, que ela vai ser uma doença rara, que vai estar relacionada com a incapacidade desse indivíduo de quebrar as moléculas de fenilalanina. E quando eu não consigo quebrar essa fenilalanina, quando ela está em alta quantidade no nosso corpo, ela vai ter um efeito tóxico no nosso sistema nervoso central. E aí vai gerar o quadro de deficiência intelectual, convulsões, tremores, alterações no crescimento, dermatite atópica e pode até gerar mesmo uma microcefalia. E aí vocês devem lembrar que não tem cura, então o paciente vai fazer um tratamento ali com ingestão de fórmulas de aminoácidos e também tratamento medicamentoso, para que eu consiga ter um baixo teor de fenilalanina, para que ela não se torne tóxica. E dados pelo teste do pezinho, a fenilcetonúria e a deficiência de biotinidade. Os outros não são erros inatos, mas também podem ser diagnosticados pelo teste do pezinho. E nós temos também o teste do pezinho ampliado, que pode detectar a galactosemia, a toxoplasmose congênita, a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, pode detectar sífilis, HIV, rubéola congênita, herpes congênita, doença do citomegalovírus congênita e também doença de Chagas congênita. E é isso sobre erros inatos. Vocês deu para compreender direitinho? Acho que agora pode entrar em ação, Isaac.
Por enquanto, não.